Olá, você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, falaremos sobre a mentira. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a mentira. A mentira, ela na verdade envolve diversas áreas do cérebro e ela não é um processo fácil para ele. É um processo que realmente dá trabalho, é trabalhoso para o nosso cérebro gerar uma mentira. Na verdade, o processo da mentira não é simplesmente você falar algo que não corresponde à verdade. Na verdade, para o cérebro, isso representa diversos trabalhos, diversas subdivisões desse trabalho. Então, ele precisa inibir a verdade. O nosso cérebro, ele sempre busca agir com um reflexo da verdade, com o que ele acredita, vamos dizer assim. Então, ele precisa inibir esses impulsos de só falar a verdade, só agir com verdade. Então, ele precisa inibir a verdade, buscar no banco de memórias algo que possa ser dito no lugar daquilo que está sendo omitido, que está sendo contido, e trocar isso por uma informação que seria a mentira, e fazendo isso tudo sem deixar que áreas do cérebro, determinadas áreas que trabalham muito fortemente com impulsos dessa verdade, deixem passar pistas, vamos dizer assim, de que está sendo dita uma mentira. Então é um esforço para o nosso cérebro essa mentira. Porém, existem diversos graus aí de habilidades para mentir, tá? Eu vou falar aqui estatisticamente, não significa que não hajam exceções, né? Toda regra tem lá suas exceções. Mas falando de forma geral, existem áreas do cérebro que estão envolvidas na contenção de estímulos e na contenção de outras áreas do cérebro. E essas áreas são fortemente ativadas porque elas precisam conter os impulsos da verdade e os pensamentos da verdade. Essas áreas estão no córtex cingulado anterior e no córtex pré-frontal. Essas áreas elas têm a finalidade justamente de conter o resto do cérebro no que diz respeito a segurar, vamos dizer assim, a verdade, segurar os impulsos que seriam dados para que a ação ou o falar seja em torno da verdade. Porém, como o nosso cérebro durante a vida amadurece da sua parte posterior para a parte anterior, né, de trás para frente, essas áreas, que é o córtex pré-frontal e o giro cingulado anterior, eles são áreas que não se tornam maduras logo no início da nossa vida. Elas demoram, né? O amadurecimento do cérebro, ele termina lá por volta dos 33, 34 anos. Então, principalmente o córtex pré-frontal, ele vai estar pronto, vamos dizer assim, por volta dessa idade. Isso significa que anterior, né, uma criança, por exemplo, um adolescente, ele tende a ter essas áreas menos maduras, essas áreas de contenção. Então, ao ter essas áreas menos maduras, ele tem ainda mais dificuldade em fazer a contenção dos estímulos para poder gerar a mentira. Ou seja, é mais penoso para o cérebro de uma criança, para o cérebro de um adolescente, do que para o cérebro de um adulto formado. Então, quanto mais longe dos 34 anos, quanto mais novo, maior a dificuldade em mentir, né? Não a dificuldade em fazer a mentira, mas em não deixar que ela seja descoberta, né? Então, isso é mais difícil quanto mais nova for a pessoa. E é mais tranquilo, é mais disfarçada, quanto mais próxima dos 34 ou após os 34, onde a pessoa já adquiriu um controle total dessas áreas.
Isso não significa que seja menos trabalhoso para o cérebro, não. Eu estou dizendo em termos de dificuldade de contenção. Então, isso significa que uma criança, por exemplo, quando ela mente, você percebe através de vários sinais que ela está mentindo. Né? Quem está acostumado a lidar com criança sabe que quando ela fala uma mentira, não é uma coisa difícil de descobrir. Né? Da mesma forma, um adolescente ele já está mais próximo do amadurecimento. Né? Não significa que chegou aos 34, amadureceu, fica fácil, não é isso. Mas de uma criança ali com 3, 4 anos até os 34, quanto mais velho, a habilidade de fazer a contenção dos estímulos que levam à verdade, ela vai sendo mais apurada. Então, lógico que para um adolescente é mais fácil disfarçar uma mentira do que para uma criança de 4 anos, porque ele já está com essas áreas um pouco mais amadurecidas. Mas mesmo assim, quem for muito observador e quem souber bem lidar com as pessoas vai conseguir identificar isso, porque ele vai gerar sinais. Tá? Existem outras estruturas além do giro cingulado anterior e do córtex pré-frontal, que aí entra a amígdala, que são áreas que, como eu falei, elas buscam atuar com impulsos do que o cérebro acredita. Então, elas ficam o tempo todo, essas outras estruturas, como se fosse assim, internamente gritando no cérebro, como quem diz, eu sei que você está mentindo, isso é uma mentira, e ela entra num processo de conflito, né, de uma aflição grande interna, e essas áreas frontais do cérebro precisam conter isso tudo, porque se elas não contêm, sinais são dados dessa mentira, porque são áreas que ficam o tempo todo tentando avisar. Né? Então, quanto mais eficaz é essa contenção, mais disfarçada é a mentira, né? Mais perfeita é a mentira. Agora, existe uma outra questão aí nessa história. Né? Ao mesmo tempo que dá trabalho para o cérebro mentir, o cérebro ele é plástico, ele consegue se adaptar às situações. Então, se uma pessoa ela conscientemente precisa mentir insistentemente ou frequentemente, ele acaba se adaptando a essa realidade da mentira. Né? Então, um cérebro ele consegue se adequar às situações. Só que a estratégia do cérebro para que ele consiga mentir bem, isso passa a ser uma realidade, né? Um dia a dia dele, trabalhar a mentira, ele passa a gerar um comportamento de acreditar nas próprias mentiras, porque é a forma mais eficaz de se mentir. Então, quando você mente, falando algo totalmente fora da tua realidade, fora do que você acredita, as chances de você conseguir falar uma boa mentira são muito baixas. Agora, quando você acredita no que você está falando durante a mentira, né, você quer defender uma ideia, quer defender uma posição que você tenha, para isso você faz uso de mentira, mas você acredita muito naquilo, você passa a acreditar também na mentira. É a estratégia que o seu cérebro adota. E ao acreditar na mentira, ele consegue fazer com que essas áreas que gritam durante a mentira, elas sejam amenizadas, porque para elas você vai estar falando uma verdade, porque você passou a acreditar naquilo. Então, uma forma do cérebro se acostumar com a mentira é passar a acreditar nela. Então, por isso que você vê muitas pessoas que são mentidores compulsivos, né? Onde essas pessoas, elas acreditam no que elas estão falando. Né? Você pode apresentar provas, pode discutir e elas continuam acreditando na mentira. Isso é uma estratégia do cérebro para que ele possa sustentar essa mentira de forma mais convincente. A mentira, ela tem características diferentes também. Né? Uma criança mente por motivos diferentes de um adulto. Um adulto, ele adquire a habilidade de mentir por uma malícia, vamos dizer, por uma necessidade ou financeira, por uma necessidade profissional, por uma necessidade de convivência em sociedade. Já uma criança, geralmente ela mente para se livrar de uma culpa.
São situações diferentes. Uma criança, ela tem por hábito mentir quando, por exemplo, ela sabe que na escola ela não pode fazer alguma coisa que é errado, ela faz essa coisa errada e ela usa a mentira como uma forma de se proteger ou até por estar arrependida de ter feito aquilo errado. Então essa é uma característica muito forte de quando as crianças mentem, principalmente as mais novas. Já os adultos não, eles não mentem necessariamente para encobrir algo errado. Eles podem mentir com malícia, que é para obter um benefício. Essa é uma das diferenças. E justamente a obtenção desse benefício pode gerar a dopamina, né? Aquele velho sistema de recompensa que eu já falei em outros episódios, que pode dar um reforço à necessidade de mentir. E aí vem todo esse mecanismo de acreditar na mentira e de a pessoa acabar se acostumando com ela. Então, uma coisa vai levando a outra. Se é uma mentira que traz benefícios, essa mentira ela é recompensada, e ao ser recompensada, ela é reforçada. Ao ser reforçada, é necessário acreditar nela para poder sustentar. E ao acreditar nela para poder sustentar, você acaba tendo que gerar outras mentiras para corroborarem com aquele assunto. Então isso vai entrando num ciclo onde a pessoa pode sim se tornar uma mentidora compulsiva, tá? Isso acontece nos adultos principalmente. Nas crianças já não é observado bem esse comportamento. Mas é fato que, por mais que as pessoas sejam competentes na mentira, estejam com as áreas frontais do cérebro bem amadurecidas e sob controle, elas dão sinais dessas mentiras, né? Não é uma coisa que a pessoa consiga controlar 100%. Elas podem dar sinais quase imperceptíveis, mas dão. Hoje já se sabe que com aparelhos de ressonância funcional é possível dizer clinicamente quem está mentindo e quem não está, mesmo que a pessoa acredite nessa mentira, tá? Essas áreas, o córtex cingulado anterior, o córtex pré-frontal, a amígdala, eles se ativam de uma tal maneira que mesmo que a mentira esteja sob controle, você sobre um aparelho de ressonância funcional, você consegue ver essas áreas muito fortemente ativadas mediante uma situação e aí identificar a mentira, clinicamente falando. Isso, lógico que não é disponível no nosso dia a dia. Um aparelho de ressonância funcional você não encontra em qualquer lugar para poder testar ninguém, né? Um teste um pouco mais complexo e, na verdade, nem toda clínica. Ele normalmente não é um exame clínico, é um exame de pesquisa, então geralmente se encontra em laboratórios de pesquisa. Mas a tecnologia avança muito, então uma coisa que hoje está em laboratórios de pesquisa, daqui a algum tempo estará como um aparelho portátil, provavelmente, detector de mentira. Isso vai ser, isso realmente não é nada que a gente possa dizer que se torne impossível, não. É algo que possa virar uma realidade no dia a dia, detectores de mentira, né? Apesar que já existem alguns polígrafos e tal. Porque mesmo que a pessoa controle bem a mentira, essas áreas que entram em conflito quando a gente mente, que precisam ser contidas, elas às vezes escapam alguns sintomas, algumas características, e que seriam indicadores de mentira. E aí entra, em alguns momentos, alterações, mesmo que leve, de temperatura, batimentos cardíacos, pressão, suor nas mãos, e só que isso muitas vezes em escala tão baixa, mas tão baixa que passa batido, né? No nosso dia a dia a pessoa passa como uma verdade mesmo, mas que aparelhos muito sensíveis conseguem detectar essas variações no momento da resposta. E isso realmente pode ser um indicador de mentira, e é assim que trabalham polígrafos e outros aparelhos. Diferente da ressonância, que é um exame visual clínico, onde você consegue ver ativação de áreas do cérebro e aí você detecta visualmente e de forma indubitável de que está havendo uma mentira. O comportamento de mentira, ele tem o seu caráter de malícia e de
de ser proposital, no caso de adultos, né, como eu já falei, mas ele pode vir atrelado a patologias ou a problemas, né, que são os compulsivos e aí vai num leque muito grande de pessoas, até esquizofrênicos, que muitas vezes não têm os sintomas clássicos de esquizofrenia, né? Porque quando se fala em esquizofrenia, todo mundo pensa naquela pessoa lunática que vive falando histórias absurdas, manias de perseguição. Só que, na verdade, existem vários tipos de esquizofrênico, né? Existem 6, 7 tipos classificados de esquizofrênico, mas que também podem ser em grau leve. Então, você pode ter um esquizofrênico paranoide, por exemplo, que teria toda essa característica de paranoia, de mentiras e de fantasias, mas ele pode ser um esquizofrênico paranoide leve, e em alguns casos até muito leve. E esses casos muito brandos, até que sejam identificados como esquizofrênicos, eles são mentirosos, né? Eles passam histórias de perseguição, de pessoas que estão atrás deles, de pessoas bandidos, né? E tem esse medo de estar sendo perseguidos o tempo todo, mas eles podem não apresentar as outras características fortes e clássicas de esquizofrenia, justamente por ter um grau leve ou inicial. Então, a mentira, ela ao mesmo tempo que pode ser consciente, ela pode ser algo, vamos dizer assim, patológico, algo de transtorno e de doenças. Tá? Então, isso tudo há de se ver. Quando uma pessoa é identificada como um mentiroso frequente, das duas, uma. Ou ela iniciou esse processo e foi se afundando nele, como eu já falei, ou ela tem algum transtorno que ainda não foi identificado e que precisaria ser visto. Já no caso de crianças, até uma certa idade, isso faz parte do desenvolvimento delas, nesse sentido, como uma defesa para o arrependimento, para o ter feito algo errado. Isso é muito corriqueiro, né? O que se tem que ter muito cuidado, e aí é que entra o poder da educação, né, e o poder de saber o momento certo de agir, é não deixar isso virar um hábito, né? Não deixar que a criança passe a acreditar nas suas mentiras e passe a agir cotidianamente com mentiras. Isso realmente tem que ser contido. Por mais que faça parte do desenvolvimento dela em algum momento, mentir para ocultar seus erros, isso não pode se passar como uma mensagem normal, né? Não se pode dar à criança a sinalização de que isso é tranquilo, é normal, isso não tem problema. Tem sim. Elas precisam estar cientes do que é correto, do que não é correto. Elas precisam estar cientes da ética. O fato de ser criança nova ou não a deixa imune à ética. E isso, na vida em sociedade, é fundamental. Eu costumo ver alguns pais que, mediante algumas mentiras, acham às vezes tão engraçadinho, ou a mentira às vezes é muito fantasiosa, e ri, brinca com aquilo, e trata como se aquilo ali não fosse nada, fosse até divertido, né? Quando, na verdade, seria um momento, sim, de ensinar que aquilo não se faz. Tá? Então, uma criança que cresce habituada a mentir, mesmo que para encobrir seus erros, ela tende a ser um adulto já com essa habilidade, né? Com esse subterfúgio. Então, qual é a indicação? Por mais que a gente saiba que em algumas fases a criança vai mentir, isso tem que ser sinalizado o tempo todo, né? Que isso não é um caminho bom, não é um caminho que deva ser adotado. Então, se você tem gostado desse podcast, compartilhe com seus amigos, seus grupos de trabalho, compartilhe nas redes sociais, divulgue não só esse episódio, mas o canal todo. Isso garante faz com que o projeto prossiga e tenhamos sempre novos episódios aqui semanalmente. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense.
Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Se você quer enviar alguma mensagem para um de nossos especialistas, escreva um e-mail para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do podcast ou do especialista desejado. Para saber mais sobre o nosso programa de extensão, cursos gratuitos, acesse www.sustenta-vida.com. Um abraço a todos e até o próximo episódio.